Se você já tentou ser uma estudante totalmente virtual, comprou iPad, Kindle, todos os meios eletrônicos para conseguir estudar e não conseguiu, admita, você é da turma do papel, assim como eu. Para quem tá chegando e é novo aqui, eu sou a Kathleen, eu sou estudante de nutrição e hoje eu senti a necessidade de compartilhar com vocês algumas frustrações minhas. Sim, eu posso chamar de frustração, por quê? Pra quem não sabe, pra quem ainda não assistiu um dos vídeos aqui no canal, que é os vídeos que mais tem visualizações, que é mostrando o meu material escolar do meu terceiro semestre da faculdade, eu acabei mencionando com vocês que eu comprei um iPad já desde o meu primeiro semestre da faculdade. Hoje eu estou no quarto, passou muito rápido. Eu comprei um iPad pensando que eu iria utilizar todos os meus materiais de todas as cadeiras nele. Eu estava convicta que eu não iria imprimir nada, nada mesmo. Mas nos meus 2 primeiros semestres eu acabei tendo aula síncrona, que é que a gente não ia no campus, e no início de 2022 nós começamos então o retorno ao campus. Então, aulas presenciais. E com as aulas presenciais, pessoal, eu senti muito falta de ter um caderno, senti falta de ter impresso o material. E eu fiquei um pouco frustrada porque eu pensei, gente, eu comprei um iPad justamente para mim, Kathleen, não precisar imprimir, para mim não precisar ter caderno, para mim não precisar levar tanta coisa na aula. Mas, infelizmente, eu me deparei, olhei pra mim mesma, fiz uma auto-reflexão e pensei, gente, pera, na minha vida pessoal, eu faço listas pra me organizar. Na minha vida de dona de casa, eu faço lista, eu me organizo, eu preciso ter um papel sempre do lado e à medida que eu vou trabalhando ou que eu vou fazendo algo, eu já vou escrevendo naquele papel o que eu preciso fazer. Pensei, por que nos estudos eu seria diferente? Não fazia muito sentido, mas eu me frustrei um pouco porque eu comprei o iPad com esse intuito de ser uma estudante mais virtual, de não precisar depender tanto do caderno, ter tudo mais no meio virtual, ter pastas, assim, eu conseguiria localizar qualquer material com muita facilidade. Eu admito que hoje eu definitivamente não sou esse tipo de estudante. Eu sou um tipo de estudante que sim, preciso ter um caderno. Eu iniciei tendo um caderno super pequeno que eu pensei que iria ser o meu caderno de apoio. Mas, gente, ali na segunda parte do semestre, gente, eu não consigo ter caderno pequeno. Eu preciso ter um caderno, preciso ter algo aonde eu consiga me organizar, eu consiga ver toda a matéria. E também eu faço faculdade de nutrição, que é uma faculdade da área da saúde. E querendo ou não, pessoal, qualquer faculdade da área da saúde, a gente tem muito material. É muita parte teórica. Talvez se você faz administração, faz economia ou qualquer outra faculdade, assim como direito, também tem muito. Mas, gente, a área da saúde por si só tem muito material. É muita teoria, é muito nomenclaturas que nós não estamos habituados no nosso dia a dia a ouvir, termos totalmente que não fazem parte do nosso dia a dia. De fato, é muita coisa, muito material, muito artigo que os professores nos dão para ler. Resumindo, muita coisa, e eu, como sou uma pessoa muito visual, sou uma pessoa que tem o post-it por todas as partes, eu senti muita falta e eu vim compartilhar com vocês, meio que fazer uma atualização do meu primeiro vídeo de materiais, onde aquilo lá era uma expectativa, mas a realidade na prática foi completamente diferente. Então, iniciando pelo iPad. O iPad, gente, eu vou deixar o modelo que eu tenho do iPad aqui pra vocês, porque eu estou gravando com ele, eu acho a câmera dele super boa. O iPad, gente, pra mim foi maravilhoso, foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Muito melhor do que comprar um notebook, porque eu acabei comprando acessórios como mouse, como teclado e como a Apple Pencil, que é a caneta. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado ele, porque muito mais fácil para mim levar na aula,
muito prático. Eu consigo ler qualquer tipo de material, qualquer coisa. Eu leio na cama, leio no sofá, não preciso abrir, ter toda aquela função da tela. Pra mim, é extremamente prático, versátil, pequeno. Não tem nada de peso, eu consigo visualizar qualquer material em qualquer ambiente que eu esteja, no carro, ou seja, em todo lugar que eu estiver, eu consigo ter ele, eu consigo ler alguma coisa que tá nele, então ele é super prático. Outra coisa, o iPad eu levava nas aulas e eu acabei utilizando o gravador. Gravador, gente, por quê? As aulas realmente nesse semestre foram assim, eu tive matérias que foram bem de nomenclaturas muito difíceis, algumas explicações que eu até mencionei já no vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é um vídeo que eu faço um resumo do meu terceiro semestre da faculdade. E eu tive uma matéria que eu tive bastante dificuldade, e assim como aulas sobre aleitamento materno, óleos, gorduras, algumas coisas muito específicas que eu acabei gravando. E, querendo ou não, na época da aula, gente, essas aulas gravadas me facilitaram muito. Porque algumas coisas, os professores, no meu caso, não estavam no material que ele tinha nos dados, ou alguma coisa que pra mim naquele material não estava bem explicado, estava só uma figura, uma imagem, que automaticamente, quando eu visse aquela imagem naquela apresentação do professor, eu já tinha que me remeter ao assunto, ou pelo menos está anotado no meu caderno, eu não anotei. E a gravação me ajudou muito. Não foram todas as aulas que eu gravei, não acho que tem necessidade todas as aulas que sejam gravadas, mas eu gravei algumas bem específicas que eu já vi. A minha faculdade, ela já nos lança no primeiro dia de aula todo o cronograma de matérias que nós vamos ter ao longo de todo o semestre e em cada aula. Então, eu já li, eu já vi, nossa, aqui tem um assunto sobre, por exemplo, no caso de materno-infantil, que foi uma matéria que eu fiz esse semestre. A gente teve uma aula falando sobre ganho de peso da gestante. E são N fórmulas, N maneiras de fazer, que olhando para o material inicialmente, eu não conseguia ter o tino ou o time de saber fazer, mas pela explicação da professora em aula, eu recebi a informação, não processei, mas em casa, na tranquilidade, ali na minha mesa de estudos, no meu ambiente, eu ouvi novamente a aula da professora e logo já caiu a ficha da explicação. Então, não foram todas. Eu acho sim importante, se você tiver a oportunidade de gravar uma aula ou outra, ou talvez ver um assunto que você tenha dificuldade, eu acho muito bacana. Mas também não acho que precise ficar refém disso, também não acho que seja necessário. No meu caso, foi muito mais fácil para mim assimilar a matéria e eu tenho essas aulas gravadas, eu consegui, nas minhas provas finais, dar uma revisada nesse material. Pra mim, funcionou super. E acho que também, se você tiver a oportunidade, tente gravar pelo menos aquela aula que você tem dificuldade, ou pelo menos aquela que você tá ali, não tá muito bem, talvez não tá num dia tão focado. Acho bacana utilizar essa estratégia. O iPad eu utilizei também para gravar, porque o meu celular ele não era bom para gravação, então eu utilizei o iPad, já transferi para tudo para uma pastinha que eu criei, uma pasta no meu Drive. Crie um Drive. Eu sei que pode parecer bobo eu estar falando para vocês, talvez você até já tenha se atinado a ter isso, mas eu fiz desde o meu primeiro semestre da faculdade. O que acontece? Eu não tinha notebook e que eu tinha só o iPad. Eu sabia que era muito material, muito artigo de várias páginas. E o que eu fiz? Eu criei um drive. Eu deixei esse drive apenas para os materiais de nutrição. Então, um print aqui para vocês como é que é o meu drive. Eu consegui organizar em primeiro, segundo, organizei por todos os semestres. E dentro das pastinhas eu organizei por todas as matérias que eu estava fazendo no semestre. Então, qualquer coisa, gente, que o professor mandava, a primeira coisa que eu já fazia, eu já enviava para esse drive, porque eu conseguia ter acesso do iPad, conseguia ter acesso do computador da faculdade, eu conseguia ter acesso do meu celular, ou seja, tá ali na internet,
Então, a gente consegue ter acesso a esses materiais, aos trabalhos, de qualquer lugar aonde você consiga acessar a internet, porque é só acessando o Google. Então, acho muito válido a gente deixar apenas, criar um e-mail, criar uma pasta apenas para a faculdade, porque se você não tem aquele pacote de versão estendida, onde você paga um pouco a mais, talvez fique mais fácil criar, porque assim você já consegue se organizar de uma maneira muito melhor. Você já consegue saber, tá lá naquela pasta tudo que eu preciso. Então, fica muito mais fácil. Eu tinha comprado um caderno inteligente para ser ter o meu material de apoio. Mas, como eu disse no início, não rolou, não deu muito certo. Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Eu, Kathleen, acabei comprando. Esse aqui é um fichário, que é um fichário da Yes, que ele é super fininho, super compacto, uma maravilha. Esse aqui é o fichário. Eu comprei um fichário porque todo e qualquer material, tanto de escrita e quanto impresso, tanto material impresso, eu comprei um daqueles perfuradores e eu acabei deixando tudo junto. Já vou mostrar pra vocês com mais detalhes o fichário. O que me levou a escolher um fichário e não um caderno? Alguns materiais de algumas cadeiras eu acabei imprimindo para mim visualizar de uma maneira muito mais fácil toda a matéria e todo o conteúdo. Então, o que eu fiz? Algumas aulas eu senti a necessidade de imprimir. Então, eu imprimi o material e eu comprei esses perfuradores e eu perfurei e deixei tudo junto com as anotações da aula. Comprei folhas de fichário. Por que o fichário? Porque eu acho muito mais fácil eu, em vez de ter uma pasta e ter um caderno, ter duas coisas juntas, eu ter uma coisa junto só, onde eu deixo tudo junto. Mestre, eu vou continuar assim com o fichário, porque, na minha opinião, pra mim foi o que melhor deu certo, porque assim eu não preciso andar com um caderno e com uma pasta. Eu ando com tudo junto, perfuro mesmo. Comprei um perfurador, perfuro, deixo as anotações das aulas, deixo os materiais complementares. Gente, área da saúde, muita imagem, então a gente tem várias imagens e eu tenho sempre marca-texto coloridas, canetas coloridas, então o professor fala de alguma parte específica, de alguma coisa muito específica, eu já venho lá, pego meu marca-texto, a minha caneta, já faço uma seta e já pinto, já coloco o que o professor fala. Em contrapartida, nas folhas de fichário, eu já vou anotando o que o professor vai falando. E assim eu deixo tudo junto com o material de aula e fica muito mais fácil para mim revisar depois, quando eu tiver a hora da prova. E também para as minhas aulas práticas, porque a gente vai para laboratório sim. Como é laboratório, gente, é cozinha, é laboratório de práticas, a gente tem que usar jaleco, a gente tem que estar de cabelo preso, a gente não pode estar de calça, não pode estar de brinco, de anel, não pode ter nada. Então, a única coisa que eu consigo levar e que eu acho muito mais fácil eu levar é uma caderneta. Essa minha caderneta aqui é uma caderneta da Cícero e eu deixo ela, gente, apenas para as minhas matérias de aula prática. Então, não tem muita coisa, tem pouca coisa, é mesmo só as anotações das aulas práticas. E mesmo de eu levar tudo isso, eu acho muito mais prático levar esse caderninho e qualquer coisa eu já vou anotando e já deixo aqui. Então, eu não transfiro o que eu anoto aqui para dentro das anotações do fichário, só se é uma coisa muito específica. Então, basicamente, eu levo para a faculdade o iPad, porque nem todo o material eu imprimo, só os que de fato eu vejo que tem muita imagem, que eu vejo que vai ter muita parte teórica e que eu preciso aprender aquelas partes específicas, sabe? Agora, de resto, os outros materiais de outras matérias, que teve uma matéria que eu pouco imprimi, foi Práticas de Dietética 3, pouca coisa eu imprimi, então eu deixei tudo no iPad e me facilitou muito. Em vez de eu levar um caderno, outras coisas, o único material de faculdade que eu tenho são esses dois, que é o fichário, onde eu concentro todas as minhas anotações de aula, todos os materiais que os professores me enviam, e a caderneta. Aqui então tá o fichário que eu tenho, esse fichário da Yes, a cor que eu escolhi é lilás. Então aqui eu vou abrir, eu
comprei essas divisórias, que é em tom pastel também, para todas as minhas matérias do semestre, inclusive as minhas matérias online, porque a gente também escreve nelas. Então, aqui eu tenho a divisória, tá? E eu comprei essas folhas quadriculadas, que é de uma marca chamada Nali, que pra mim é muito mais prático, e elas são cinzas e elas são quadriculadas. Então, pra fazer seta, pra fazer quadros, eu acho que fica muito mais fácil. Eu adoro caderno de linhas brancas, e esse quadriculado também pra organizar, pra fazer setas, pra fazer desenhos das aulas, eu achei muito prático e eu gostei bastante. Provavelmente no próximo semestre eu vou continuar com essas folhas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma matéria que é nutrição materna infantil. Então, eu tenho as anotações que eu faço das aulas e, em contrapartida, eu já tenho, por exemplo, aqui a gente fez um estudo de caso, que são exercícios dentro de uma aula. Então, eu imprimi o material, comprei com perfurador, já perfurei e já coloquei aqui junto com tudo, vocês estão vendo? Então, fica tudo bem separadinho. Por exemplo, aqui tem uma outra aula de aleitamento materno. Aqui são as minhas anotações das aulas. E logo depois já vem materiais desse mesmo assunto. Então, para mim, foi o que deu mais certo. Então, assim, eu deixo o material de anotação e logo depois eu tenho o material que o professor fala, porque eu deixo sempre do meu lado. Se o professor envia com antecedência, que alguns fazem, outros não, me facilita muito já deixar impresso, já levo pronto para aula, pronto para fazer qualquer tipo de anotação. E assim, gente, funciona em todas as outras matérias. Fica a minha dica para vocês, vale muito o investimento. A caderneta aqui, gente, é uma caderneta da Cícero. É essas cadernetas mais comuns que tem. Vocês estão vendo? Ela é... Vou abrir para vocês. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, são anotações de aulas práticas mesmo. Ela é nesse tom, que é um tom amarelinho, que é muito bom, dá muito descanso para os olhos, e ela é pontilhada. Então, por ela ser fininha e ela ser muito prática e bem discreta, ó, eu acho muito bom levar para aulas práticas um caderninho pequeno ou uma caderneta como essa. Então, pessoal, era isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mais informativo para realmente contar para vocês como é que foi a minha maneira de organização, e provavelmente eu vou continuar essa pro próximo semestre, porque eu já tô indo pro quarto semestre. Agora eu tô em época de férias, estou aproveitando, organizando, mas o quarto semestre não vai ser fácil. Eu acho que vai ser um semestre onde eu vou ter 7 cadeiras novamente. Como eu faço semipresencial, eu vou ter 2 cadeiras presenciais e o restante tudo online, mas nem por isso que deixa de ser fácil, bem pelo contrário, é muito mais puxado. Provavelmente a minha organização vai ser essa, mas eu vou vir aqui no canal, vou vir compartilhando com vocês esse processo todo. Então é isso, galera, um beijo grande pra vocês, boas férias pra quem estiver de férias, aproveitem essas últimas semanas. Beijo grande pra vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, me seguir lá no Instagram, que lá no Instagram eu tô postando receitas, tô postando mais dia a dia, tô postando muito material bacana. Vou deixar um beijo pra vocês e até mais!